Olá, gatas, garotas, estamos entrando aqui no Círculo de Mulheres, hoje com o tema Você tem fome de quê? A nona tarefa do conto da Vassalissa, do livro das mulheres que correm com os lobos. E o livro da Clarissa Piccola Estés, tô com a língua enrolada hoje, a gente traz ele para o viés do empreendedorismo, para a nossa vida em geral, o que a gente aplica. Tem muita coisa que através dos contos a gente consegue ver a realidade da nossa vida. Então, sejam bem-vindas. Vou receber a convidada de hoje, a Cris. Vai ser um círculo de mulheres com duas mulheres, porque a gente está finalizando o conto da Vassalissa, nona tarefa. E a gente vai bater um papo por mais tempo diretamente dentro das nossas histórias e o conto e a nona tarefa do conto. Então já vou convidar ela aqui. Quem está assistindo depois, fique à vontade para acompanhar o restante da live, enquanto aqui vou recebendo a Cris e a gente vai conhecer melhor a história dela, a nossa história, através do conto da Vassalissa. Vamos lá, vou convidar a Cris. Vamos lá, fazer essa análise hoje. Oi, boa tarde. Oi, Cris, seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Deusa maravilhosa, tá linda com esse lilás, amei. Muito glamour. Muito glamour. E nada menos, né, para falar sobre essa coisa da intuição, do que tem fome de quê, né? Eu amei que tu colocou o título ali, a chamada dessa forma, porque eu acho que sintetizando para finalizar essa lição aí do conto, fica muito bem, né? Sentimos fome do quê? Qual é a nossa necessidade, né? Amei isso. Exatamente. E a gente às vezes come, falando assim no linguajar do tem fome de quê, né? A gente acaba comendo coisas porque elas estão aqui, né, na nossa frente, escolhendo coisas que estão perto de nós e às vezes não olhando ao redor o que a gente realmente quer, o que a gente realmente tem fome. Então vamos começar falando um pouquinho das nossas histórias e o que é o conto da Vassalissa, bem resumido, porque essa nona tarefa, ela é a conclusão do conto, então ela tem o enredo desse conto. Mas a Vassalissa, uma menina que recebeu no leito de morte uma boneca da mãe. A mãe disse para ela: toma conta dessa boneca. Essa boneca se remete à nossa intuição, né? Quando a gente também ganha da nossa mãe, tanto a nossa mãe mesmo, como a nossa mãe boa também que tem dentro de nós, né? Que nos dá essa boneca que é a nossa intuição, que é pra gente, quando a gente pergunta de fato, quando a gente pergunta para ela o que eu devo fazer, aquela sensação que a gente tem, assim, às vezes está dizendo, não vai por aí, quem sabe não começa essa faculdade, ou não faz esse projeto, tem alguma coisa falando e às vezes a gente não quer ouvir porque a gente acha que tá maluquinha, né? Mas essa intuição, ela é nossa aliada e a Vassalissa ganhou a boneca da mãe. E durante esse conto, a Clarissa, a autora desse livro, a doutora Clarissa, ela traz os contos para a gente fazer uma analogia com a nossa vida. Através dos contos, a gente consegue observar através dos filmes, quantas histórias a gente ouviu também quando era criança, através dos contos, para isso mesmo, para poder fazer essa interlocução entre as duas coisas, entre nossa vida, o decorrer da nossa vida e a história do conto, para fazer sentido, porque o conto são histórias que vieram há muitos anos, construídas em cada localidade, foram diferentes lugares, existem o mesmo conto em alguns lugares com sentido diferente, e a Clarissa estudou esses contos e colocou no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Pais da Vassalissa, então, quando ela estava com essa boneca, tinha lá a madrasta, Má e as filhas, que nem no conto da Cinderela lá, deram um jeito de despachá-la de casa, mandaram ela para uma floresta totalmente escura, para encontrar uma bruxa chamada Baba Yaga. Essa bruxa entregar para ela o fogo para voltar a acender o fogo da casa.
E a vassalista, quando sai na floresta, é quando a gente sai para empreender, né? Quando a gente sai de casa para fazer faculdade, quando a gente sai da casa dos pais, quando a gente vai fazer uma coisa nova, é a mesma situação que a gente está passando. Eu saio dali e entro numa floresta totalmente escura e eu não sei o caminho que eu tenho que ir, e eu nem sei se eu estou indo para o caminho certo. E isso a vassalista vai usando a boneca como intuição dela, ajudando ela para aonde ela deve ir, até que ela encontra essa bruxa lá, ela faz diversas tarefas para a bruxa, que também fala na tarefa da gente separar algumas coisas quando a gente tem que separar, até mesmo quando a gente está num círculo de amizade e a gente entende, não, esse círculo de amizade hoje não está mais condizente com a minha evolução ou com a minha mudança e eu tenho que escolher algumas coisas, né? E aí a gente vai sempre se perguntar do que a gente quer e que fome do que a gente quer, que a gente tem. E aí ela pega essa caveira e volta para casa com essa caveira. Só que essa caveira também é a intuição. Só que também é um lado da intuição que está vendo o que circula de ruim ao nosso redor, né? As coisas que estão nos afetando, não só o caminho, como a boneca estava dizendo para a vassalissa, aonde ela devia ir, mas essa caveira foi para proteger quantas coisas que a gente sente que é para nos proteger. E a gente não quer escutar essa voz que vem lá da alma, vem lá do coração, né? Dizendo pra gente, não, isso aí não é uma coisa boa, isso não é uma amizade boa. Então, essa caveira veio para nos dizer isso. E aí, chamei a Cris hoje para a gente bater um papo sobre as nossas histórias relacionando ao conto. Para quem não me conhece, eu sou a Tuti, trabalho com mulheres, também empreendedoras, mulheres empreendedoras, que querem divulgar a sua marca, descobrir a sua identidade e destravar assim, a criatividade, saber como é que eu lido com os meus processos. Então, esse é o meu trabalho e por isso a gente tem esse círculo de mulheres, porque o livro também faz parte desse autoconhecimento que a gente precisa para empreender. Para qualquer coisa, a gente precisa estar no centro da nossa vida, se conhecer melhor. Então, Cris, conta aí quem é tu, o que tu faz e conta um pouco da tua história aí pra Quem galera. sou eu, de onde eu venho, de que eu me alimento, Isso aí. de que eu tenho fome, aproveitando o título da live. Bom, então primeiro eu quero agradecer o convite da Tuti, minha amiga, e a gente se conheceu na formação de terapia dos saberes femininos e desde lá a gente vem alimentando esse círculo tão incrível, né? Tem outras colegas nossas também, a gente faz essa troca, a gente se apoia e aqui nesse livro também fala muito sobre isso e como a própria Tuti trouxe, né? A questão assim de com quem que a gente anda, quais são as pessoas que estão na nossa, à nossa volta nesse determinado momento da nossa vida, o que essas pessoas trazem para nós, né? E no caso aqui, quando eu e a Tuti nos juntamos aqui para fazer uma live, para conversar, para trocar, a gente está fazendo isso, a gente está alimentando essa nossa alma instintiva com aprendizado, com trocas. E quem quer empreender, quem quer... e aí a Tuti, né, trabalha especificamente com as mulheres que querem empreender. Eu já vou falar aqui do meu trabalho também, que eu chamo quem quer colocar o seu melhor no mundo, que tá tudo atrelado. Como eu vou colocar o meu melhor no mundo, aquilo que eu tenho melhor para entregar de mim, se primeiro eu não entro em contato comigo, com quem eu sou, com quem eu estou, né? Tem algumas linhas aí que a gente pode seguir de eu estou nesse momento, Cris, eu estou nesse momento empreendendo, trabalhando com esse tipo de trabalho. Então é muito importante, por isso que eu foquei no autoconhecimento holístico, porque eu acredito muito que está tudo interligado. Né? Então, eu sou terapeuta de saberes femininos e hoje eu trabalho com mulheres que querem resgatar essa sua essência feminina, que querem se conectar com a sua alma. Eu sei que é um assunto assim que parece amplo, tá? Mas alma, essência. E é assim mesmo.
é desse jeito que a gente vai falar aqui na nona tarefa, é meio que descobrindo, até chegar na Baba Yaga, até pegar lá a caveira, até tu entender que tu tem uma luz que pode te guiar. Então, assim, se conectar com a nossa essência é muito isso, é se conectar com a gente. E aí não vai ser a Cris ou outra pessoa que vai fazer essa tarefa por ti, ou alguém que vai fazer por mim. Mas sim a gente começar a se alimentar de conhecimentos, de questões que vão nos ajudar nessa jornada. E aí, esse tipo de trabalho aqui que a Tuti está fazendo com os círculos é uma forma, porque às vezes é lendo um parágrafo de um livro como esse que tu vai te dar conta de alguma coisa em relação ao qual é a minha essência, o que que eu quero mesmo fazer. Como que eu coloco esses talentos que eu tenho para o mundo, a favor da vida. A gente fala muito aí de prosperidade, de abundância. Se tu quer colocar o teu melhor no mundo, tu precisa te conectar com ele. E aí ele tá dentro de ti, é só tu que pode se conectar com ele. As pessoas fora vão nos auxiliar com ferramentas, talvez conhecimento, essas coisas que a gente vai buscar externamente. Mas quem vai fazer a conexão disso tudo e que vai dizer assim, eu vou usar, eu vou colocar o meu melhor no mundo agora, hoje, com o que eu tenho, da forma que eu tenho, é tua decisão essa. Então, por isso que eu fico muito lisonjeada de estar aqui com a Tuti. E a gente falar aqui sobre essa. Eu tô olhando para baixo porque o livro tá aqui na minha frente. E, e falar sobre essa nona tarefa, cada vez eu já li e reli essa tarefa aqui, cada vez que eu leio, me dá um insight diferente. Eu sublinho uma coisa que eu não tinha sublinhado, eu digo, bom, daqui a pouco lá, se eu tiver mais umas 2, 3 leituras, eu vou sublinhar o, o capítulo inteiro. É. Verdade, Cris. Então é sobre isso, gente. É sobre se reconectar com a nossa essência, sobre a nossa alma, sobre o nosso chamado. E é tudo numa espiral. A gente vai evoluindo. Não é que aquilo ali vai ser uma verdade absoluta para sempre. Tu vai achar uma verdade, né, nessa etapa. Tu vai subir mais uma etapa e vai descobrir outras coisas. E a questão toda é tu seguir em movimento. E o que tu falou, tu trabalhando com autoconhecimento, assim, bem o que diz aqui nessa tarefa em relação a quando a vassaliça, ela recebe uma caveira que tá incandescente, então tá lá na caveira tá os olhos estão pegando fogo, né? Para ela levar esse fogo para casa para pegar fogo lá na casa que precisa de fogo para se aquecer, para fazer comida e tudo mais. E elas apagaram o fogo para a vassalissa sair de casa, né? Então, o que remete isso no autoconhecimento? Quando a vassalissa pega essa caveira, ela fica pensando se ela tem medo daquilo, né? E é a mesma coisa quando a gente começa o autoconhecimento. Quando a gente começa a pensar que é possível eu mesma escolher as minhas ações, eu mesma descobrir que fome que eu tenho e não depender do que eu aprendi durante o processo ou que eu trouxe das minhas ancestrais, do ciclo que eu sigo, ou então as coisas que eu tenho que fazer como mulher, ou ter que ser alguma coisa que a gente não quer ser. E a gente ela pega essa caveira e nós pegamos também essa caveira do autoconhecimento e a gente fica com um pouco de medo, sim. Dá vontade de largar ela, porque tem várias. Dá. Começa a enxergar a possibilidade de coisas que tem e que tu pode tomar tuas próprias decisões, não precisa seguir uma coisa que disseram que tu tinha que ser mãe ou que tu tem que casar, que tu tem que não sei o quê. E aí tu pensa, meu Deus, vou largar essa caveira. Dá uma sensação, né? E ali no segundo parágrafo da nona tarefa, ela cita quais são as tarefas nesse momento que a gente tem que fazer, né? Então, usar a própria visão aguçada, que é isso, não deixar olhar pelos olhos dos outros, né?
ou olhar pelo que foi construído para a gente ser. E a gente conseguir tomar as nossas próprias decisões com esse olhar aguçado, né? E aí ela fala, para reconhecer a sombra negativa da própria psique, que é o que está dentro da gente, com a gente, os aspectos negativos das pessoas e acontecimentos do mundo exterior, bem como para reagir a eles. Então, quando a gente aguça essa nossa visão, a gente consegue enxergar pessoas que não estão com uma energia tão boa, que estão perto de nós, e não é um círculo bom para estar, ou então aquele trabalho, aquele projeto não é um projeto bom para fazer, não é uma parceria, às vezes até uma sociedade, não é bom abrir uma sociedade com uma pessoa, porque tu começa a sentir, tu abriu os teus olhos, não vai por conveniência que nem o buffet tá ali na tua frente, aquela pessoa tá ali te oferecendo para ser sócia dela, né, por exemplo, e tu acaba aceitando porque ela tá ali. E é que nem a comida, quando a gente come um pouquinho de cada um no buffet, é porque tá disponível ali naquele lugar, né? E aí a gente tem essa liberdade de poder escolher. Quando a gente consegue, ela fala mais que a gente consegue reformular essas sombras negativas que a gente acabou de ver através dessa nossa visão aguçada, né? E depois ela fala que só explica que a família da vassaliça, né, vai ser reduzida a cinzas. Então, quando ela chega na casa com essa caveira, a caveira observa o quão ruim e quanto faz mal para a vassaliça aquelas pessoas ali. Então, ela acaba reduzindo elas a cinzas no conto, né? E é o que a gente faz quando a gente abre os olhos também para poder ver algumas coisas que a gente não tá indo para o caminho certo, né, Cris? É, eu acho legal porque ela traz aqui a simbologia da caveira, da parte que tem ali, ela fala, né, os olhos, ouvidos, nariz e boca, né? Então ela deu essa parte justamente para simbolizar a questão dos nossos sentidos, que tem a ver também com a intuição. Como que a gente se conecta com a nossa intuição? A gente se conecta com a nossa intuição sentindo, através dos nossos sentidos, né? E aí a gente também aproveita aqui a questão do nosso corpo. Tá, mas eu tô sentindo o que quando alguém me propõe uma parceria? Eu estou sentindo o que ao vir para essa live? Eu estou sentindo o que? Então a gente começa a entender as representações. Eu já ouvi falar assim, eu não gosto, eu não consigo ler mulheres que correm com os lobos porque é uma linguagem tem muitas palavras que eu não me conecto e tal. E aí faz sentido, daqui a pouco, naquele momento, não fez sentido para a mulher ler o livro por causa dessas palavras. Mas tu experimenta mais uma vez, e daqui a pouco mais uma vez, e tu vai ver que são representações que ela está trazendo. E esses arquétipos, então ela até fala que uma luz ardente emana dos olhos, ouvidos, nariz e boca da caveira. Ela é a representação de todos os processos psíquicos que estão ligados à discriminação. Então, ela podia ter dado um pedaço de uma perna, enfim, de um braço, não. Ela deu essa parte. E eu acho interessante que ela fala, talvez se ela tivesse dado a parte do ventre, no caso da mulher, também representaria isso. Porque todos os nossos sentidos e também essa parte nossa do ventre está muito relacionado ao sentir. Então, quando a Tuti traz o exemplo de será que essa parceria me faz bem? Tu vai acionar os teus sentidos. E nem sempre é gostoso de sentir o que você está sentindo, porque talvez vai ser algo que vai te tirar dessa zona de conforto, que vai mexer com a tua mãe boa demais. Então tu tá ali, não, mas eu vou aceitar essa parceria porque é legal, porque ela é querida, porque não sei o que, mas tem algo te dizendo que não tá legal. E aí tu pode seguir essa tua intuição, isso que tu tá sentindo, ou tu vai escolher continuar naquele caminho confortável. Não, mas eu sou aquela menina boa, que tudo faz, que vai receber uma aceitação, que talvez essa pessoa que vai fechar a parceria, tu é maravilhosa mesmo e tudo mais. Então, eu acho muito interessante quando a gente olha sob essa perspectiva do sentir, que é atrelado à nossa intuição. E como que faz isso? Treinando,
se permitindo, Se permite. escutando. Quanto mais tu escutar a tua intuição, quanto mais tu alimentar, e eu achei fantástico quando a Tu te nomeou aqui a live dessa forma, porque a gente está falando muito aqui de alimentar. Quanto mais tu alimenta a tua intuição, mais ela vem. Quanto mais tu dá ouvidos para os teus sentidos, mais eles se manifestam. Isso aí, Cris. E é incrível a gente se abrir e, claro que, ao mesmo tempo, não é perfeito que a gente vai amanhã sair sabendo tudo e já descobrindo tudo. Capaz, não, eu já sei tudo, tô aqui, ó, só aqui meditando. Aham. A gente Aham, vai e aham. volta. Perfeito. A gente vai e volta nisso. É uma montanha russa, como nós somos mulheres, somos uma montanha russa, somos. E não tem problema, a gente não tem que ser linear, né? A gente ouve muito assim, hoje tu não tá bem, hoje tu tá estressada. Eu tô estressada. Eu posso estar estressada hoje, eu posso estar estressada quando eu quiser estar. Então, perceber isso, dar ouvido a essa intuição, escutar, abrir o ouvido e abrir os olhos, que tem tudo aí com essa, o que a caveira nos remete, toda essa região, o que que ela traz para nós, como a Cris falou, é o olho, é o ouvido, é a boca, porque eu tenho fome de que eu vou sentir também, então eu vou aguçar todos os meus sentidos para perceber o que é melhor para mim seguir aquele caminho ali, né? E nisso da gente estar oscilando, não vai ser de uma hora para outra que a gente vai estar totalmente, né? Isso da intuição, ela fala aqui que o que que ela, quando ela pega essa caveira que a gente já falou, ela percebe que ela vai ter os poderes que a bruxa tem. E é os poderes que nós temos, porque as nossas ancestrais lá foram queimadas bruxas, porque não eram bruxas ruins. Eram bruxas que tinham poderes, esses poderes que nós também temos, que são os poderes de a gente saber as coisas que estão boas para nós, para os nossos filhos, para nossos projetos. Então, quando a mãe, eu sempre uso esse exemplo das mães, né? Quando a mãe fala, aquilo ali não tá legal. Ontem eu ouvi uma mãe me perguntou assim, não sei o que aconteceu, tal, mas acho que tem alguma coisa errada. E aí eu disse, não, não tem, acho que não, né? Não aconteceu nada. Depois ela me mandou uma mensagem dizendo que realmente tinha acontecido alguma coisa. E ela tinha sentido que não estava legal aquela situação ali com o filho dela. Então, quando a vassalissa pega essa caveira e nós nos apropriamos da nossa intuição, ela pensa, eu vou ter os mesmos poderes que a Baba Yaga tem, nós vamos ter os mesmos poderes que as nossas ancestrais tiveram. E adianta ter esses poderes, né? Ela se pergunta aqui num dos parágrafos do livro, será que adianta eu saber todas essas coisas? Porque aí ela pensa, nossa, eu vou me afastar da minha família, ou então né, o pai não vai gostar talvez de mim, ou a minha madrasta não vai gostar mais de mim. Ela vai vir um turbilhão de perguntas, como vem para nós, né? A gente pensa, depois que eu comecei o autoconhecimento, eu me afastei de vários círculos de amizade, porque não batia mais ali, tá? Porque eu agucei os olhos e percebi, aquele círculo não era uma presença boa para mim estar, não fazia bem para mim. Só que aí a gente fica ou da comodidade de permanecer naquele círculo de amizade, porque já é uma coisa de anos, porque isso, porque como é que tu vai dizer para as pessoas que tu saiu daquele círculo, como é que tu vai dar o braço a torcer que tu não tem mais aqueles amigos de 10 anos, aí tu começa os julgamentos dos outros, sempre pensando no que o outro tá pensando, e a gente tem medo dessa caveira. A gente acaba pensando, adianta, será que eu ter isso, né? E aí é a gente voltar para essa luz que ela vai nos dar. Porque a Cris pode falar também, Cris, do quanto o autoconhecimento trouxe para nós, né,
é uma liberdade, a gente sente assim, uma leveza em poder escolher o que eu quero fazer, a fome que eu quero ter, comer o que eu quiser comer, ouvir o que eu quero ouvir, né? Porque quando a gente está preso em ter que fazer alguma coisa, né? Por exemplo, a gente teria que fazer uma live falando sobre uma ferramenta lá que a gente não gosta, porque as pessoas querem que a gente fale, ou que a sociedade quer que a gente fale da ferramenta tal. E aí a gente Uhum. se sente de novo na prisão, a gente fica sempre presa àquela mesma situação. E no fim, aí a liberdade vai ficando de lado, né? Sim, bem legal isso, Tuti, porque aqui tem uma frase que eu até sublinhei, que ela diz assim: a luz da caveira vê o que vê. Então, esse processo de autoconhecimento, pegando, se inspirando aqui nesse conto, ele vai trazendo essa luz. Então, a gente vai vendo coisas legais que a gente já está habituadas e que talvez faltava reforçar. Nossa, eu tenho esse poder. Nossa, eu tenho isso aqui, eu faço bem. Isso aqui é legal. Olha, isso aqui flui naturalmente em mim. Mas essa luz, ela também mostra coisas que a gente não estava querendo ou não estava conseguindo enxergar. E, e aqui ela até diz, a luz da caveira não perdoa. Por quê? Porque ela vai te mostrar. E aí chega num determinado momento desse processo de autoconhecimento, de contato com a nossa mulher selvagem, com o nosso ser mais instintivo, assim, que a gente diz, ih, vou sair dessa. Ah, aqui o negócio tá feio. Né? Por quê? Porque está trazendo luz para aquelas questões que a gente não sabe lidar e que às vezes a gente tem até medo de lidar. Se a gente for olhar ali a vassaliça, na hora que a caveira incandescente começou a queimar a madrasta e as irmãs ali, o que pode acontecer nesse momento se a gente for trabalhar aqui em hipóteses? Talvez não seja bom, por mais que aquilo ali era ruim, de uma certa forma traz um ganho, né? Que é aquilo que a gente sabe lá dos pressupostos lá, né? Da PNL, enfim, neurociência traz muito isso. Sempre por trás de algo, de um resultado, de uma coisa que até te faz mal numa primeira vista, tu acha um ganho naquilo ali. Então vamos supor que o ganho naquele momento é eu não ter que olhar para aquele poder que eu tenho, é eu não ter que olhar para a possibilidade de ter que lidar com as coisas que eu acho que naquele momento são mais fortes do que eu. Então, enquanto eu alimentar aquele cenário ali, no caso da Vassalisa, ela vai ficar com aquela sensação, não, mas eu sou apenas a filha que sou maltratada, e por isso eu sou uma coitada, e mereço ser e sou a vítima. Ela poderia ter escolhido ficar nessa situação, mas não, ela foi corajosa, ela encarou a floresta, ela encarou a Baba Yaga, ela fez as tarefas e ela veio com a caveira incandescente, que significa, ela disse assim, eu vou olhar o que tem, eu vou resolver isso aí. Por mais que ela soubesse que ela fosse sentindo ao longo do caminho que não era uma coisa tão talvez tão simples assim. E aí quando olha lá a madrasta e as irmãs morrendo, queimando as cinzas, isso é uma representação arquetípica daquilo que a gente está vendo assim, ó, tchau, tchau, zona de conforto. Não vou ficar mais na zona de conforto. Então, a partir de agora, eu vou adultecer. E eu acredito que é isso que muitas vezes nós, no nosso processo de autoconhecimento, de reconexão com a essência, como eu trago bastante, a gente sente esse medo, tá? Mas e se eu for empreender e der tão certo e eu tiver um monte de cliente? Mas e se eu for falar, dar uma aula e der tão certo que eu vou ter que fazer várias aulas? Então, é isso que, no meu entendimento, não que é isso, né? É uma das visões, uma das possibilidades. É olhar, é aceitar tudo o que vem. Porque não vem só a zona de conforto, porque não vem só o que é luz, assim, no sentido de coisa boa fazer isso.
vem decisões importantes, né? Então, assim, como a Tuti trouxe antes, talvez essa parceria não seja ideal para mim. Talvez eu vá ser, mas a Cris, ela não tá sendo boazinha, ela não tá fazendo isso, ela não tá fazendo aquilo, e talvez aquilo ali, para mim, que estou acostumada a alimentar a minha mãe boa demais, vai ser sofrido, não vai ser tão simples, né? Então, é muito legal, assim, a gente poder trazer isso como aprendizado para esse processo, que não é um processo que é do dia para a noite. E como eu digo sempre, ele não tem data de formatura. Então daqui a 2 anos estarei formada em autoconhecimento e acabou. Não. Só começou. Aí depois tu vai boa, né? Porque isso vai acontecer enquanto estivermos vivas, enquanto houver vida dentro de nós, há o que se conhecer, há um mistério a se desvendar. Então, isso também pode ser uma forma de olhar essa parte aqui do conto, né? E vamos ver se a gente se identifica aqui com um trecho que ela fala, bem pegando o que tu falou aí. Quando a gente pega quando a gente tem essa capacidade de ver as coisas, o conto fala ali da caveira, quando ela tá com a visão aguçada, a gente vai ter que fazer alguma coisa a respeito. E aí, isso é dolorido também. Porque quando eu vejo que, colocando aqui os exemplos, né, pra gente ter mais lucidez do que mas se eu tô vendo que uma amizade não é boa, ela não faz mais parte do que eu evoluí, do que eu escolhi, eu vou ter que fazer alguma coisa a respeito disso. E essa decisão também é dolorida, faz parte, né? E aí, o que ela fala aqui num trecho? Ela fala bem real, né? É verdade, não vou mentir para vocês. É mais fácil jogar fora a luz e ir dormir. Quantas vezes eu já escutei Bem mais gostoso. a mulher falando, meu Deus, Tuti, eu tinha que fazer um monte de coisa e eu preferi ir dormir. Eu tive vontade de dormir, porque eu precisava fazer isso, precisava fazer aquilo, precisava fazer aquele outro. E aí a gente tem essa vontade de dormir, né? Porque dá Assistir um até Netflix. assistir Netflix, fazer outra coisa, até limpar a casa fica mais legal, porque é uma ação que a gente está fazendo Verdade. que vai ter um fim ali, né? A gente sabe que eu Nem vou varrer a sempre. casa, enfim. Que eu vou Lavar, varrer a limpar a casa, casa, nem sempre. às vezes, até a casa fica melhor, né? Então é mais fácil eu varrer a casa do que eu pensar que eu vou ter que dizer para alguma amizade minha que eu não quero mais aquela amizade agora. Ou eu dizer mandar no grupo do WhatsApp, ó, pessoal, tô saindo, esse grupo aqui não me pertence mais. E aí, isso a gente tenta fugir desse olhar, né? Que ela fala que bem isso, né? Aí ela diz, é verdade que é bem difícil segurar a luz da caveira à nossa frente em algumas ocasiões. Com ela, vemos nitidamente todo o aspecto de nós mesmos e dos outros, tanto os deformados quanto os divinos, além de todas as condições intermediárias. Então, a gente consegue ver tudo que é bom, mas a gente também consegue ver o que está ruim e o que a gente vai ter que decidir se a gente sai daquele caminho ali ou não, né? Então, quando eu comecei a empreender, eu tive uma proposta, mas olha como que é, né? Eu trabalhava com uma pessoa, trabalhava com outras pessoas antes para a empresa de outras pessoas. Quando eu comecei a empreender, eu recebi uma proposta que, ao mesmo tempo que era empreender junto com essa pessoa, também era fazer a parte operacional. Eu voltaria a trabalhar para uma empresa. Eu não seria totalmente a empreendedora sócia ali. E na comodidade, o que que eu pensava? Começando o autoconhecimento, né? Pensava, não, é mais fácil eu aceitar essa proposta que tem chance de ter um retorno financeiro mais rápido, porque ele já tem o projeto pronto, ele já tem o que vender, ele já tem tudo, ele tem a empresa dele, então eu só vou entrar ali, vou colocar o meu conhecimento e vou auxiliar nesse crescimento da empresa, ou eu não aceito isso e vou empreender uma coisa que eu não sei exatamente o que era,
que eu não sei se eu vou ganhar dinheiro quando, que eu vou ter retorno financeiro do equilíbrio, né, do dar e receber, quando que eu vou conseguir levar o meu servir para o mundo e ajudar outras mulheres. Na comodidade, eu tinha vontade de ficar, né? Na comodidade é aqui, eu queria largar a caveira e dizer, vou ficar aqui, porque ele já tem as coisas prontas, eu não preciso fazer nada, eu só vou fazer com o meu conhecimento. O resto, burocrático, empresa e etc., ele já tem. Só que alguma coisa me incomodava. Dizia, não, mas olha, pensa bem, tu vai voltar para a mesma coisa que tu não queria antes. Olha o que tu tá fazendo, tu tá repetindo tudo que tu disse que tu não queria, que tu saiu para poder empreender e tudo mais. Mas assim, eu fui prorrogando essa decisão, fui dizendo para ele, semana que vem eu te digo, na outra semana eu te digo. E é assim, né? Porque a gente vai querendo essa coisa do dormir, é a mesma coisa que eu dizer para a pessoa, olha, quarta-feira que vem eu te dou resposta. Aí chega a quarta-feira que vem, tu fala, não, eu vou na outra quarta eu te dou resposta. E aí a gente fica prorrogando ter essa clareza na nossa frente. A gente quer ocultar isso, não quer ver a realidade. Por isso que a gente sofre, às vezes, de novo, a mesma coisa que a gente não queria, acaba indo para um emprego que a gente não queria, repetindo a mesma coisa do emprego anterior, da empresa anterior, e aí vai naquele ciclo infinito daquele karma, né? Da gente ficar naquilo, né? Eu vou lá e faço a mesma coisa. E não sei como é que foi contigo, Cris, quando tu começou Sim. Ai, essa profissão. não, comigo foi bem mais fácil. Tomei a decisão bem rápida, só que não. Não, eu estava te escutando e já fazendo também uma retrospectiva aqui do meu processo. E eu também lembrei que o seguinte, não é só no começo, durante o empreender, tem dias que tu dá vontade de jogar a caveira fora. Tem dias que dá vontade assim, meu Deus, será que eu não vou? Será que não dá para voltar lá para CLT? Será que é isso mesmo? Daí tu vai, tu retoma o teu contato com o teu poder interior, a mulher selvagem e tudo mais. E aí tu vê, não, isso é só um medo, calma. Não é nada mais que isso. E aí, eu também, quando foi para começar a empreender, também pensei muito, levei bastante tempo para tomar a decisão. Sempre eu via um empecilho, não, mas aqui eu tô bem, aqui eu tenho essa e essa possibilidade, aqui eu tenho o salário lá garantido dia 15, dia 30, né? E claro, e com certeza para quem quer ficar nessa opção, ótimo, maravilha. Só que o que que vai te sinalizar se é aquilo ali ou não? É tu estar em contato ou pelo menos buscando contato com a tua intuição, com a tua alma. Porque daí tu começa que eu chamo de fazer as tentativas. Não, mas quem sabe eu mudo de área. Que foi, daí eu tô dando o meu exemplo, né? Eu mudei de área, fui nos últimos meses, assim, no último ano eu fiquei no RH, mas antes disso eu passei por outras diversas áreas, porque eu estava nessa busca. E eu insistia, não, mas com certeza, talvez é só eu mudar de área, talvez é eu fazer isso e aquilo. E aí que eu gosto de dizer, essa força interior, essa alma, essa mulher selvagem, essa deusa, enfim, chame como, né? Cada um tem um jeito de chamar, ela vai batendo cada vez mais forte. Né? E eu digo que essa porta só se abre pelo lado de dentro, não é pelo lado de fora. O que que acontece no lado de fora? No lado de fora a gente busca auxílio, como a Vasalisa fez. Onde é que ela foi buscar auxílio? Lá, ela foi lá na Baba Yaga. Ela viu os cavaleiros, né? O cavaleiro do dia, o cavaleiro da noite. Ela buscou a caveira. Então, são coisas externas, representações que ajudam. Mas quem vai tomar a decisão? Porque ela podia muito bem ter jogado a caveira fora de vez. Ela podia não ter chegado lá não é castelo que se fala? Como é que é o da bruxa? Lá na casa da Baba Na Yaga, casa né? Na casa, né? Ela podia ter chegado lá na casa da Baba Yaga e dito, meu Deus, que coisa mais assombrosa isso aqui. Eu não vou encarar.
Então, externamente, a gente busca auxílio, a gente busca ajuda, clareza, mas quem vai fazer o processo, quem vai tomar a decisão, somos nós. E foi isso que aconteceu no meu processo. Eu estava buscando, buscando, buscando. Eu tive mentores que foram bem. Tudo bem aí? Ai, tá tudo bem, gente. Eu tive mentoras nesse processo que me ajudaram até que eu consegui, daí por conta própria, deu aquele estalo. Não, mas aqui não é mais isso. Eu sei, eu tô tentando, 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 mas não é mais por aqui. E embora, daí eu me identifico com a Tuti quando ela traz, às vezes a gente não sabe nem muito bem o que é então. Então não tem a resposta pronta ali, como a gente sempre espera, né? Como a gente gosta, quer dizer, vou falar por mim, né? Só posso falar por mim. Então eu estava esperando que se apresentasse algo assim. Ah, Cristiane, agora tu tem que fazer isso, depois aquilo, e daí vai acontecer isso, isso e isso. E nessa espera, tu não escuta caveira, tu não escuta babiaga, tu vai esperando essa resposta. Até que um belo dia, não adianta aquilo, a vida, eu digo, né? A inteligência da vida é mais forte, tu consegue te conectar com essa inteligência que está dentro de ti, que eu chamo de essência, e tu vai então tomar a tua decisão. E aí, não é um caminho com uma fórmula mágica e com respostas prontas e que daí hoje eu tomei a decisão, agora está tudo resolvido. Daí começa uma nova parte da espiral. Lembra que eu falei lá no início da espiral, né? Tá, agora eu consegui tomar essa decisão. Não é mais aqui, acabou meu ciclo aqui, agora se inicia um novo ciclo. Eu não sabia com o que exatamente que eu iria trabalhar. Eu tinha assim, eu amo trabalhar com desenvolvimento humano. Aí a gente cai aqui no digital, daí tem a promessa, tem não sei o que. Aí pensa, né? A pessoa enlouquece. Mas eu amo trabalhar com desenvolvimento humano, com autoconhecimento. Como que eu vou fazer? E aí começa uma nova etapa. E aí tu tá sempre tendo que estar atenta à tua o que a Babiaga tá dizendo, o que a caveira tá se acendendo lá, tá iluminando, ela tá querendo te dizer alguma coisa. Então é um caminho de constante construção e aprendizado. Nossa, e o quanto a gente tem que ter intimidade com nós mesmos, né? Até parece estranho isso, como assim intimidade comigo mesma? Mas eu tenho. Mas na verdade, quando a gente não se escuta, a gente está dando mais ouvido para o que está acontecendo ao redor, o que aconteceu, o que temos que fazer, do que de fato ouvindo o que está dizendo aqui dentro, né? O que isso está dizendo? E aí, pegando o gancho disso que tu falou, algumas mulheres me procuraram porque elas falam assim: nossa, eu comprei vários cursos, era para mim ser a potência em pessoa, porque eu tenho curso aqui de tudo que é coisa e tal. Quando a gente compra um curso, tem um ponto que é que a gente acha que vai ter um milagre ali, né? Que é o curso fazer pela gente, né? Que a gente compra um curso online e a gente acha que as aulas vão fazer por nós. Só que tem, do outro lado da câmera, tem uma pessoa, né? Então eu tô aqui, eu vou ter que colocar em prática aquilo que tá ali. Então, aí vem aquela vontade de dormir, porque tem a parte do agir. Então, quando a caveira mostrou para ti aquele curso era bom, foi lá e comprou aquele curso, aí tem a outra etapa, que é aceitar o que o curso está dizendo, o que aquele mentor está falando, entender se é bom para ti ou não. E às vezes é um curso que não era bom. E a caveira vai dizer, olha, esse curso aí nem faz porque não adianta. E tu vai insistindo lá e se matando fazendo, se sentindo culpada por estar ali fazendo ou por não estar fazendo. E aí essa caveira vai te dando a luz e tu acaba desistindo ou parando de assistir o curso, ou então tu não faz as tarefas que o curso está falando para fazer, que é a parte da tomada de decisão que a gente tem depois que a gente tem essa intimidade com a gente, que a gente começa a ouvir essa caveira aí que está dentro de nós, a nossa intuição, a nossa boneca, a gente precisa fazer também. A gente vai precisar agir. E aí a gente esbarra também no, nossa, tô errada. Vão me julgar, vão falar isso de mim. Se eu
fizer isso, fizer aquilo. E aí vem todos os sabotadores também lá, as vozinhas que vêm nos falando pelo lado ruim também das coisas, né? É, nossa. Aí os sabotadores só fazer. Eu até tô fazendo uma série de vídeos ali falando sobre os sabotadores e porque assim, ó, todas nós temos, né? E aí a gente volta lá para a parte de resgate da nossa ancestralidade, de tudo que a gente já viveu antes desse momento aqui, que a gente carrega isso tudo em todos esses processos. Então, é legal, a Tuti trouxe aí a questão da intimidade. Eu até fiz um post para essa semana que se chama Eu e Minha Intimidade, porque eu também sinto muito essa conexão, assim, como é que eu quero ser íntima de uma outra pessoa? Daqui a pouco a gente vai entrar aí, porque ela fala que também que a questão de buscar um parceiro, uma parceira ideal, traz muito na prática o que ela está querendo dizer aqui. E aí, como é que eu quero ser íntima de uma outra pessoa se eu não consigo ter essa intimidade comigo mesma, né? Para poder acessar todas essas informações, de saber que isso é um sabotador, é um mecanismo, que esse padrão, porque sabotador é um padrão, é um padrão mental. Esse padrão mental, ele me leva para frente, ele me impulsiona ou ele me trava? Então, até isso é tu saber o que que te impulsiona e o que te trava. E tu também observar e te acolher mais. Porque se tu quer ser íntima tua, tu tem que ter também o acolhimento. E aí acho que é uma linha, acredito eu, que é uma linha muito tênue entre tu te sabotar do tipo, como a Tuti estava falando ali, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu vou assistir o Netflix, ou vou varrer a casa fugindo, se auto-sabotando. E o outro lado que é o acolhimento, porque eu posso ter, qual o lado que está mais forte em mim? Esse da autossabotagem da procrastinação, ou também o outro lado é o chicote pegando solto. Né? Então, assim, mas deveria ter feito isso melhor, tu deveria ter escolhido isso, tu deveria ter feito aquilo, né? E às vezes não é também aquele caminho. Por isso que é tão importante começar a se experimentar em relação à intuição, ao sentir, ao sentir aqui se é por aqui o caminho. E tu estando mais íntima de ti mesma, tu vai começar a achar essas respostas. Hoje eu lavei a louça porque eu estava me sabotando. Ou não, tu vai dizer assim, hoje eu lavei a louça porque o que eu queria fazer era lavar a louça e ponto. E aí tu está ciente daquela decisão que tu tomou, tu está ciente do que vai acontecer com aquela decisão tomada. Mas a questão toda é o quão consciente tu está a cada decisão que tu toma, porque cada decisão que tu toma vai ter o quê? Uma escolha que tá ali por trás e vai ter um resultado a partir daquilo ali. Então, acho que é bem interessante observar o que está te impulsionando, o que está te travando, o que tu está fazendo de forma automática, sem nem se dar conta, e o que tu está fazendo de forma consciente e assumindo os resultados pelas tuas escolhas, que isso é o nosso adultecer, né? Isso aí, o que tu estava falando do companheiro, quando a gente não tem intimidade com a gente mesmo, não tem essa essência, a nossa alma tá lá perdida, a gente não se conecta com nós mesmas, como é que a gente vai se conectar com outra pessoa, né? Saber por se essa pessoa é legal ou não, realmente dar ouvidos para que tá dizendo aquilo ali é bom ou não. Então ela fala aqui, né, que a gente tem que escolher os nossos amigos e companheiros com prudência, porque essas pessoas podem, depois que a gente escolhe elas, elas convivem na nossa vida, elas podem se tornar aquela madrasta má e as filhas, né? Elas podem acabar sendo perversas, pessoas perversas, porque elas vão te dar opiniões que não são legais, ou que elas nem têm nada que ver com dar opinião, tu não pediu, e às vezes a pessoa vai dar uma opinião tão pesada, ou vai te puxar para voltar lá para quando a tua alma estava perdida, quando a tua intimidade estava perdida. Então, ela fala que
No caso dos companheiros, costumamos investi-los com o poder de um grande mago, de um mágico fantástico. É fácil que isso aconteça se realmente conquistamos a intimidade. É como se estivéssemos abrindo um ateliê de cristal, um lugar mágico, ou pelo menos é o que parece, né? Então, o companheiro ele pode gerar ou destruir o mesmo vínculos mais duradouros com os nossos próprios ciclos e ideias. Então, quando a gente tem algo ali que está contaminando, que a gente está minando aquilo, se o companheiro não entende os ciclos que tu tem, que tu é uma mulher que não vai estar sempre bem, que tu não vai estar, tu não tem que ser linear, ou tu não tem que fazer tudo que tem na casa, que é tua obrigação. Então, tu acaba convivendo com algo que vai ter desviado o foco disso. E as amizades é a mesma situação. Se tu, às vezes, tu precisa, tu tem aqui no digital, a gente tem as lives e tudo mais. Tu tens lives e às vezes os amigos estão, por que tá fazendo live toda hora? Ah, vamos aqui, vem aqui tomar uma cerveja, vem aqui comigo. Isso também tá puxando para o outro lado, né? E a gente tem a dificuldade de se desfazer desses vínculos de amizade, né? E ela fala que às vezes a mulher, quando a gente descobre essa intimidade, essa mulher selvagem que a gente fala, essa mulher lá resgatar essa ancestralidade e tudo mais, ela pode ajudar até o companheiro, no caso, o marido, o namorado e tudo mais, a descobrir a sua intimidade também. Então a gente no fim vai ajudando uma a outra, ajudando outras pessoas, né? E a Cris tinha falado antes da gente também ter as mentores, a gente ouvir as pessoas, a gente pedir ajuda, saber pedir ajuda, a gente não é super poderosa que tem que fazer tudo. Então a gente descobriu como é bom pedir ajuda para as pessoas que estão dispostas também a ajudar, que não estão achando um empecilho ali no que tu está pedindo de ajuda naquele momento. E aí a gente vai nesse processo, né, Cris, descobrindo aí quem é É, melhor, que não é momento de encerrar ciclo, começar outros. isso é muito lindo, porque assim, quando a gente começa a olhar para trás, a partir quando tu toma essa decisão de dar esse primeiro passo, tenho uma amiga muito querida, a Fátima, ela também trabalha com autoconhecimento e tudo, e ela foi uma mentora para mim, porque eu considero que ela me ajudou a me iniciar nesse processo. E ela dizia para mim, Cris, é como se fosse uma ponte. A partir do momento que tu der o primeiro passo e tu entrar na ponte, por mais que às vezes tu olhe para trás e queira voltar, tem algo mais forte lá do outro lado te chamando. Esse processo de autoconhecimento. E por que que daí os mentores são importantes? Porque eles já fizeram esses passos. Então, quando a gente traz o papel da Baba Yaga, da Laloba, da anciã, quando a gente está falando lá dos outros arquétipos da anciã, da donzela, da mãe, a gente foi ensinada a olhar para esses papéis com um olhar assim, nossa, mas tão velha demais, né? Já deu o que tinha que dar. Como é que eu vou escutar, né? Eu lembro eu adolescente, quando a minha mãe ou meu pai queria me dar um conselho, eu ficava lá toda revoltada, né? Ah, mas que saco, deixa eu fazer. Tem também esse momento de deixa eu fazer, de eu caminhar com as minhas próprias pernas, mas aqui eu quero chamar atenção para o outro aspecto disso, que é o quanto a gente não treinou, não aprendeu a escutar os que vieram antes, os que já trilharam o caminho. Né? Então a Baba Yaga, que ela é assustadora quando a gente começa a ler aqui no conto, né? Aquela casa dela, eu digo, meu Deus, se eu visse essa casa eu ia sair correndo, né? Mas é assim, é de onde vem a sabedoria, e a Clarissa traz, né, nesses contos isso, né? A gente está acostumada a pintar o mundo cor-de-rosa, a achar que o nosso parceiro ideal vai vir lá, vai ser ideal da nossa cabeça, vai vir num cavalo branco, de achar que só existem fadas. Não, a gente tem que aprender a olhar para esse lado, o que é o lado escuro, quando a gente olha lá para a mandala do yin e do yang, né? O feminino é o lado escuro, é a lua, né? Então, assim, a gente aprender a olhar a beleza desse lado escuro também.
dentro de quando a gente vai fazer as nossas escolhas, de quando a gente vai pedir uma ajuda. Então, que problema será teria de eu pedir ajuda? Que problema será de eu escutar alguém que já passou por essa ponte? Bom, se ela tá me dizendo que dá o primeiro passo e depois não volta, porque provavelmente isso aconteceu com ela e aconteceu com quem ensinou para ela, e ela tá me passando esse conhecimento. Então, muito bom isso que a Tuti traz de pela nossa educação, muitas vezes a gente não se permite pedir ajuda. A gente tem que mostrar aquela mulher forte, guerreira, que sabe tudo, que dá conta de tudo e que, meu Deus, se eu perguntar para Tuti agora o que eu tenho que fazer, se eu pedir uma ajuda para ela, o que vai significar? Que eu sou fraca, que eu não sei, que eu não aprendi. Então, é bem importante isso. E quando a gente ouvir isso que tu tá falando, ouvir quem veio antes de nós, e esse do pedir ajuda tem tudo a ver, é a gente ouvir as pessoas, não colocar empecilhos antes dessa ajuda, já dizer, ah, não, ela não tem nada para me oferecer, ou, ah, eu nem vou ouvir a minha mãe, não vou ouvir meu pai, não vou ouvir ninguém, porque eles não sabem o que eu quero fazer do jeito que eu quiser. Mas acho que tudo isso da caveira, quando a gente aguça toda essa região aqui, todos os nossos sentidos, é também saber ouvir e selecionar o que faz bem para mim e o que Ótimo. não faz, né? E nesse processo de transformação do autoconhecimento, quando a gente se conecta com a nossa intimidade, quando a gente vai ouvir os nossos pais, a nossa família, às vezes dá um conflito, assim, porque a gente pensa, a gente se enxerga ali, né? Se eu fazia as mesmas coisas que eles estão fazendo naquele, eles já têm uma história, é aquilo que eles conheceram, a gente está numa nova era, a gente veio de uma nova construção, eles foram educados de uma outra forma, eles têm um outro, o mental deles está formulado de uma outra forma. E aí, quando tu vai conversar com eles, quando tu começa esse autoconhecimento, entra um conflito aqui, porque tu pensa, nossa, eu falava essas mesmas coisas há algum tempo atrás. E aí a gente vai nesse conflito do autoconhecimento, a gente fica um pouco perdida, mas é que nem a Cris falou, quando entra na ponte, vamos pensar que a gente atravessou a ponte, queimou a ponte, depois que entrou no autoconhecimento, se descobriu essa intimidade, agora não tem mais como voltar para o outro lado. Não tem retorno para isso. A gente não desiste, né? A gente não tem como desistir daquilo que estava puxando a gente tanto para o outro lado, a intuição estava falando. Presta atenção aqui, vem aqui, presta atenção, ajuda essas pessoas, fala o que tu passou que elas precisam ouvir, né? E aí, para a gente Uhum. se encaminhar para o final, Cris, o Ah, exemplo que. não! Ah, Não já passou tão quero! rápido. Tá tão bom! Não quero fazer a final. Passou rápido Como mesmo. passou rápido, sim. Como que é o exemplo do buffet que ela fala aqui? A primeira vez que eu ouvi esse exemplo, a nossa mentora Isabelle Moreira falou num dia sobre isso. E a primeira vez que eu entrei num buffet, eu fiquei pensando, nossa, quantas vezes eu comi, selecionei um pouquinho de cada coisa para comer, com aquele olhar de, meu Deus, vai acabar o mundo, eu preciso comer um pouquinho de cada coisa. E às vezes eu não conseguia comer tudo o que tinha no prato, porque eu acabava só pelo olho, mais pelo olho, e por aquilo de estar disponível ali, eu Sim. acabava Tá ali, tendo né? Tá posto ali. ali. É, e aí a primeira vez que eu entrei, eu disse, nossa, quantas coisas eu fiz isso até num grupo de amizade, né? Eu entro num lugar e acabo, não, vou ser amiga de todo mundo, porque eu preciso ser amiga de todo mundo tá aqui, todo mundo tá nessa aula aqui, eu preciso ser amiga de todo mundo. E essa mesma situação, né? E ela fala que é quando a gente entra no buffet e a gente vê lá a salada de frutas, salmão, batata frita, as coisas que não têm nada a ver uma com a outra, no sentido de que seria uma comida, ah, o arroz, feijão, a carne e tal. E a gente acaba juntando tudo isso, porque tá ali disponível, eu tenho que comer aquilo ali, né? E a gente acaba colocando tudo. A gente pega e não pensa o que de fato eu quero comer. Então, eu entro no restaurante, se eu quero comer salmão, eu como, se eu quero comer carne, eu como. Não é porque tá tudo disponível ali que a gente, como se fosse o mundo acabar, eu vou comer tudo, tudo que tem ali, né? E
E aí ela fala assim que a gente comenta com nós mesmos. Eu realmente gostaria de comer um pouco daquilo, um pouco disso, um pouco mais daquele outro prato. E aí ela fala que homens e mulheres tomam decisões dessa mesma forma. Eu posso Uhum. pegar isso, aquilo, um pouquinho de cada coisa, porque está disponível ali na frente, né? Está disponível na nossa frente e a gente não presta atenção nessa nossa fome de que, de fato. Então, a primeira vez que eu fiz esse exercício, eu entrei no restaurante, disse, hoje não vou comer, eu vou comer só salada e uma carne. E o meu esposo falou, mas tu vai comer só isso? Porque eu sempre pegava um monte de coisa, né? Eu sempre pegava um pouquinho de cada coisa. Sempre estava Foi até disponível estranho, ali. foi até estranho, né? Ele achou estranho eu pegar só aquilo ali. Parecia um só pegando, né? Mas eu disse para ele que foi um libertador. Parece que não ter que pegar um pouquinho de cada coisa e escolher num buffet e olhar de fato pro buffet o que eu queria comer foi libertador. É libertador, parece que é uma obrigação ter que comer aquilo, porque está disponível na nossa frente. A gente ter que estar em alguns lugares, ou ter que fazer algumas coisas, a gente ter que fazer live, ter que fazer stories, ou ter que publicar nossas marcas, né, fazer a nossa divulgação. O tem que e a gente não para escolher as coisas, né, Cris? Sim, eu ia até olhar aqui que eu não lembro de qual é não sei qual é a primeira edição desse livro. Aqui tá dizendo 2014, será? Não, não é. Não deve ser antes. É porque eu ia dizer, o meu aqui que eu tô tá dizendo 2014. Mas assim, eu ia dizer como esse livro ele conta histórias de todas as partes do mundo. Ela estudou muito isso aqui, então aqui ela escolheu, por exemplo, a história da Vassalisa provavelmente tem em vários formatos. A do Barba Azul tem em vários formatos e ela estudando tudo isso, ela escolheu aquela que da forma que ela entendia que é melhor passar dentro da linha de estudo dela e o quanto isso é atual e o quanto isso se aplica a diversas áreas da nossa vida. Então, você tem fome de quê? A Tuti acabou de dizer, né? Desde a nossa alimentação física, emocional, que passa pelo que eu vou comer de fato, a comida em si, e pelo que eu vou comer emocionalmente, as amizades que eu vou escolher, Nutrir, né? o Nutrir. nutrir, tem muito a ver com a nutrição, né? Por isso que hoje a nutrição moderna está tão expandida, né? As nutricionistas já falam, já trazem o autoconhecimento junto, a gente já fala da nutrição física e emocional. E aí aqui, você tem fome de quê? Que é como a Tuti chamou a live aqui, é muito isso. É o quanto eu me escuto. Eu estou fazendo isso porque de fato faz sentido para mim, faz sentido para o meu objetivo, ou estou fazendo isso para seguir a manada, né? Para seguir o padrão. E aí, gente, não vai ser a Tuti que vai responder, não vai ser a Cris que vai responder, vai ser tu. Então, assim, eu adoraria que a Tuti pudesse responder por mim e vice-versa, mas é que é a gente que tem que saber encontrar essa resposta dentro da gente, e isso é com o tempo. Por que que eu trabalho com reconexão da essência feminina? Porque eu percebi que chega um determinado tempo que a gente precisa se reconectar, que foi o meu caso. Em algum momento da vida a gente está conectada a essa essência, a gente está conectada com essa natureza. E lá pelas tantas a gente vai se perdendo e daí chega no momento que a gente precisa religar aquilo ali. Religar, fazer a nossa ligação com essa força, com esse poder que a gente tem. E aí entra muito isso. O que eu realmente quero? O que vai satisfazer a minha fome? Poxa, eu vejo ó, a Edith entrou aí. Vejo que a Edith trabalha com hipnoterapia, com hipnose, trabalha, sei lá, a Edith, olha, ela tem tantas coisas que ela faz, né? E daí se eu pensar aqui nesse lugar, eu também vou fazer hipnose. Provavelmente vai surgir um curso de hipnose ali na minha frente e eu vou achar que como a Edith faz a hipnoterapia e como eu gosto, como eu admiro, talvez seja isso. Vai estar disponível ali para mim.
e eu não estou conectada com aquilo que realmente vai fazer o meu coração, o meu servir, a minha alma. E o mesmo, aqui eu tô dando, a Tuti deu o exemplo da própria comida, deu o exemplo das relações com amizades, com parcerias. A gente pode, eu tô dando exemplo agora do trabalho, porque assim a gente está com um mundo de informações disponíveis para nós. Então a gente fica confuso, é natural ficar confuso às vezes, né? Mas será que é por aqui? Será que é por ali? Olha, mas tem mais esse tanto de coisa aqui que é disponível que eu posso fazer e tá na palma da minha mão, literalmente. Então é eu pensar, me entregar com esse sentir para o que realmente vai matar a minha fome, mas é a minha fome, aquela que só eu sei. E aí nos relacionamentos a mesma coisa. Eu estou com esse parceiro por quê? Né? O que é que me atrai para essa relação com esse parceiro ou com essa parceira, né? Qual tá disponível, é o que tinha naquele momento. Então, assim, são questões importantes da gente fazer, da gente se responder. E não se apavorem se vocês fizerem essa pergunta para vocês e vocês não tiverem a resposta na hora. Porque eu gosto de dizer isso, né? Porque às vezes a gente está falando um monte de coisa aqui, compartilhando as nossas experiências, e talvez quem está ali do outro lado pode pensar: nossa, agora a Cris e a Tuti se acharam aí, estão seguindo o caminho delas. E de certo elas fizeram essa pergunta e tudo ficou claro. Não foi assim. Não foi, né, Tuti? Bem que eu adoraria. Eu adoro, né? Eu tenho lá um sabotador, um nível bem altinho lá de controlador. Então, muitas vezes eu adoro ter controle, ter as respostas, só que a vida já tem me ensinado que não é por aí. Então, não se apavorem se vocês fizerem a pergunta. Não queiram tocar a caveira fora. Não toquem a caveira fora. Segurem mais um pouquinho, tá? Mas com o que eu tenho fome? Qual é a minha fome? Por que eu vou servir esse camarão aqui, né? Vou pegar o exemplo. Não, e nem foi camarão, né, Tuti? Foi... que tu falou salmão, né? Por que eu tô pegando esse salmão? Eu tô com vontade de comer ou é porque a Tuti serviu antes de mim e eu achei legal e vou servir também? Então, façam essas perguntas e também exercitem o lado feminino. Saibam esperar e sentir também isso aí. Né? Que vai vir. Vem. Isso. Vem, com certeza. Vem, Vem, só que a gente vem. tem que se abrir, né? Tento de se abrir para carregar essa caveira. Então, vou mandar um beijo aqui para Edith, para Sandra, que entraram aqui na live. Cris, então, já vou convidar a galera de 9 a 16 de dezembro. Vou fazer um lançamento, um evento chamado Laboratório do Processo Produtivo, que vai ser aqui no Instagram, ao vivo, online, sem replay, às 20 horas. E o que tem nesse processo criativo, né? Esse você tem fome de que faz parte desse processo criativo. Porque quando eu quero divulgar a minha marca, quando eu quero fazer o marketing da minha empresa, eu não preciso fazer igual a todo mundo está fazendo, mas eu encontrar sim o que eu tenho fome. Eu preciso usar a ferramenta, não sei o que falaram que eu tenho que usar. Precisamos estar na internet? Sim. Precisamos estar no Instagram? Precisamos. Algumas coisas realmente a gente precisa estar. Mas como que eu vou usar esse processo por trás? Eu posso concluir, encontrar a minha essência, encontrar essa intimidade que eu tenho comigo mesma para saber ali o que eu coloco na minha divulgação, o que eu vou colocar na minha marca, se eu vou colocar a minha vida pessoal ou não vou colocar, qual fome que eu tenho dessa marca crescer. Então fica o convite, eu queria agradecer muito, Cris, por ter participado. O link do evento está na bio do Instagram para entrar lá no grupo, se inscrever, e que vai ter materiais exclusivos também lá no grupo. Cris, eu queria mandar um beijo, agradecer muito, gratidão por ter aceitado o convite. A gente encerra o conto da Vassaliça aí com a nona tarefa. Semana que vem segue o Círculo de Mulheres com outros contos do livro. A gente vai agora usar todos os contos aí para a gente mostrar esse empreendedorismo, que caminho que a gente segue, as escolhas que a gente faz. E te agradecer muito por estar aqui, por contribuir com a galera. Sigam a Cris, tá aqui o Instagram dela, clicando aqui na flechinha em cima. Essência Feminina com a Cris.
e vamos nos reconectar e carregar essa caveira aí com a gente, não desistir, né? Sim, Tuti, muito obrigada, gratidão. Gente, vamos lá se inscrever, porque esse evento, olha, eu garanto, conhecendo a Tuti do jeito que eu conheço, que olha, é só coisa boa, e eu, como empreendedora, também sei o quão desafiador é encontrar esse jeito de se comunicar. Então, eu tenho uma sede dentro de mim, uma fome, né? Já usei a sede junto também, então a sede e a fome de colocar o meu melhor para o mundo, de compartilhar aquilo que eu venho aprendendo, de compartilhar as minhas experiências, e isso já é uma boa parte do caminho, mas ter alguém para auxiliar, para nos auxiliar no como fazer isso, do como usar esse marketing de uma forma não agressiva, mas de uma forma harmonizada. Então, assim, esse é o trabalho da Tuti e com certeza vai valer cada dia lá da imersão. Então já vão lá, se inscrevam. Eu também já vou. Eu não tinha visto que já estava o link na bio, já vou me inscrever. E é isso aí. Eu também vou iniciar lá no meu perfil com compartilhando aprendizados do livro. E Tuti, daí tu já vai colocando um espacinho aí na tua agenda, vai ser nas quintas-feiras e eu quero tua participação também. Mas eu sei que agora tu vai estar aí com a agenda, né? Toda focada para a imersão, mas se der um tempinho aí para tu participar de uma rodada aí comigo, a Edith também, mas depois eu chamo vocês lá no nosso grupo master. Tá? Gratidão, gente. Muito obrigada. Um beijo para todo mundo. Beijo, Tchau. gratidão a todo mundo que nos acompanhou e vai acompanhar E quem depois. vai Beijo. acompanhar depois. Beijo.